Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Bom, antes de mais nada, eu gostaria começar me desculpando por não estar com a minha câmera aberta, porque eu tive um problema na minha câmera agora, nesses últimos 15 minutos, e aí optei por aparecer falando com vocês aqui pelo áudio, porque o áudio está muito bom, e eu vou ver se no decorrer da nossa apresentação eu consigo abrir. Então, me desculpem. Então, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos a ao webinar de químicos, dentro do projeto da Trilha do Conhecimento, que a plataforma GP Cost Drivers divide e compartilha o melhor com os nossos clientes. Meu nome é Tânia Gofredo, eu sou economista responsável pela área de análise de mercado da plataforma Cost Drivers, GP Cost Drivers, e aqui hoje nós vamos falar sobre químicos. Como de costume, né, todos os meses nós abrimos um pouco com a parte macro, né, trazendo só os principais pontos, porque normalmente nós aprofundamos mais na parte macro no início do ano e no meio do ano. E nós aqui então, a cada mês nós fazemos uma atualização do cenário para vocês, dado, né, que a parte macro é o cenário macro ele sempre traz aí algumas novidades. Então eu vou iniciar, mas é bem rápido com a parte macro, para depois fazer a introdução, e o Kaique Ferreira, que é o nosso economista responsável pela área de químicos, resinas e de combustíveis, ele vai dar sequência aqui para o nosso trabalho. Eu vou aqui compartilhar então com vocês a minha apresentação, só um minuto. Ok. Kaique, vocês enxergam a minha apresentação? Sim, Tânia, pode. Ok. Bom, pessoal, então, falando um pouquinho aqui da parte macro, assim, só lembrando que esse material ele foi preparado, né, com os eventos, os fundamentos que nós temos disponíveis até este momento. Eu digo isso porque há coisas, né, que fogem às vezes ao nosso controle e que toda mudança de fundamento ou de premissas ou mesmo de números de projeções, nós estaremos sempre reportando ou pelos nossos relatórios mensais ou mesmo diretamente lá na plataforma. Então, falando aqui bem rapidamente sobre as premissas macroeconômicas e o impacto sobre os segmentos que nós acompanhamos, um deles hoje é o de químicos. Vou falar bem rapidamente sobre as condicionantes positivas que a gente considera para esse cenário e as condicionantes negativas do ponto de vista macro. Aí, do ponto de vista de químicos, o Kaique que vai detalhar para vocês. Então, hoje, o que nós estamos apresentando aqui, nós trabalhamos do lado das condicionantes positivas com um cenário de ausência dessas tensões políticas. O que eu quero dizer com isso? Mais olhando para o Brasil, né? Então, do ponto de vista do Brasil, nós tivemos esse ano um receio com a mudança de governo, né? Governo Jair Bolsonaro para Lula. Então, havia ali no mercado um pouco de tensão, mas isso hoje nós percebemos que há uma certa houve uma dissipação, né, assim, são dissipadas essas tensões, porque o mercado passou a confiar dentro dessa nova equipe, né, com o novo governo. Por outro lado, olhando para a guerra Rússia-Ucrânia, que aconteceu em 22, apesar dela continuar, do ponto de vista econômico, nós entendemos também que já existe um certo controle sobre isso, né, não trazendo aqui as questões sociais, porque é uma tragédia, mas do ponto de vista macroeconômico, nós sabemos que os impactos que isso teve ao longo aí de 22 já se dissiparam também, porque o Kaique até pode falar um pouco melhor sobre isso com vocês. E a atual guerra que a gente vê, né, entre Israel e Hamas, nós não entendemos que ela oferece um risco do ponto de vista de preço de petróleo, por não por estarmos trabalhando com um cenário de que a Irã, né, outros países aí que são grandes produtores de petróleo, não interfiram dentro desse conflito. E nós acreditamos e soltamos inclusive um comunicado pela plataforma para vocês falando sobre isso. Do ponto de vista de taxa de juros internacional, o Banco Central norte-americano já vem dando muitos sinais, né? Aliás, semana passada saiu a inflação bem dentro da perspectiva do mercado, então está mudando um pouco o tom de que a gente poderia ter mais aumentos de juros nos Estados Unidos, mas esse tom já está se revertendo, nós não estamos trabalhando com esse cenário de mais elevação, pelo contrário, um declínio gradual
gradual, tanto dos juros dos Estados Unidos como Europa, a partir do primeiro semestre de 24. É claro que a gente está acompanhando muito de perto, não conseguimos ainda dizer exatamente o momento, aliás, o mercado todo, né, está bastante atento a isso, mas, dados os resultados que nós vimos, existem aí perspectivas até disso acontecer, talvez lá no final do primeiro trimestre, e começo ou final do primeiro semestre ainda. E por que isso é importante? Porque isso tem uma relação direta com o preço de commodities, porque nós sabemos que quando há uma sinalização de queda de juros, o mercado faz uma leitura de que o crescimento pode ser retomado. Nós já estamos vendo isso, já indo no próximo item aqui de preços de commodities, inflação, nós já estamos vendo as commodities, os preços se recuperando um pouco mais, diferentemente do que aconteceu no ano passado, né, no final, do meio do ano de 22 até a meados aqui do meio do ano de 23, que nós vimos os preços das commodities como um todo caindo, nós já estamos vendo uma certa recuperação desses preços, porém, como o ritmo de crescimento, né, ainda lento, nós vemos que existe uma certa favorabilidade com relação a esses preços, ou seja, preços mais estáveis. Mesmo que esses preços comecem a se recuperar, mas nós não vemos um cenário, de preços, fora do controle como nós vimos aí ao longo da pandemia. Taxa de câmbio aqui real versus dólar, nós estamos vendo um cenário, né, de uma certa até estabilidade, né? Por quê? Porque hoje, internamente, nós temos no Brasil uma inflação estável, né, muito sob controle. Aliás, o Banco Central brasileiro saiu muito à frente do americano, conseguiu manter inflação sob controle, ou seja, criando um cenário bastante otimista, bastante positivo para as entradas de novos capitais aqui no Brasil. E tanto que nós estamos vendo o dólar recuando aí, né? Desses últimos, principalmente desses últimos 15 dias. Então, esse cenário ainda continua favorecendo entradas de novos capitais, especialmente se há uma sinalização também de queda de juros nos Estados Unidos, você acaba favorecendo esse cenário. Então, nós estamos com um cenário aí de taxa de câmbio vamos dizer assim, mais estável, até para uma relativa valorização que a gente está vendo agora do real em relação ao dólar. A taxa de desemprego nossa aqui vem com resultados em queda, então isso favorece também esse cenário de queda de juros no Brasil, que a gente tem observado, mas essas taxas mais baixas, então isso nos leva a acreditar num cenário de crescimento econômico talvez mais positivo do que nós estamos vendo aí falando de Brasil. Então, o cenário da economia brasileira começa a se desenhar de forma mais favorável, a partir dessa queda de juros, taxa de câmbio estável e resultados de taxa de desemprego em queda que a gente tem observado. Então, do ponto de vista de crescimento econômico brasileiro, existe um certo favorecimento, né? Por outro lado, as condicionantes negativas que a gente enxerga aqui ainda é a dívida pública brasileira. Ela começou a mostrar sinais de subida em relação ao PIB. Isso não é bom, porque o mercado fica muito de olho, o investidor fica muito de olho para isso. Nós não estamos vendo nenhum cenário complicado, não. Acho que está dentro do que se esperava, especialmente por conta da pandemia, houve muitos incentivos, então em algum momento essa conta ia chegar. Porém, nós vemos um governo hoje bem preocupado, né, e arcabouço fiscal passando, né, pelo Congresso, então nós acreditamos que essa dívida, mesmo subindo, ela vai ainda encontrar um certo controle muito baseado, muito ancorado nesse arcabouço fiscal. E o crescimento econômico mundial moderado, nós já estamos vendo o Brasil tendo resultados comerciais positivos. No entanto, se esse crescimento econômico mundial ele não for tão forte, né, por conta desses juros ainda elevados dos Estados Unidos, a gente está vendo a China também patinando um pouco, pode ser que prejudique essa balança comercial brasileira para 2024. Então, é isso que nós vemos como uma condicionante negativa, ou seja, muito mais positivas nesse momento do que negativas. Então, nesse sentido, olhando aqui para a parte do PIB das principais economias, nós já temos aqui o resultado, é ainda um resultado prévio,
prévio, mas já é um resultado que o mercado assimilou. Nós vimos aqui, exceto a área do euro, tanto China quanto Estados Unidos, aqui a taxa de crescimento trimestral anualizada, tá? Então, tanto China, que é essa curvinha, essa barrinha vermelha, quanto Estados Unidos, que é azul, vieram com resultados acima do que o que o mercado esperava. O mercado que os Estados Unidos esperava algo em torno de 2,5, isso já veio 2,9, e a China 4,5 veio 4,9. No entanto, esses resultados, né, principalmente China, estão bem abaixo do que a gente já viu em anos passados, né? Por isso que nós acreditamos um crescimento razoavelmente lento. E para a área do euro, que é o que mais sofreu, inclusive, com a guerra Rússia-Ucrânia, e tem sofrido bastante com a questão da inflação também, já tem um crescimento abaixo até do que se esperava. Então, a Europa ainda está patinando um pouquinho mais do que os demais países. Por esse motivo, que a gente vê aqui uma previsão de crescimento, no caso da China, em 23, um pouco acima de 22, e para 24, um pouquinho abaixo, mas ainda acima de 22, diferente dos Estados Unidos e área do euro, que eles virão com resultados aqui, exceto os Estados Unidos, que também já houve uma melhora dessa perspectiva de crescimento para o ano, né? Mas para 24 também ainda um pouco abaixo do que a gente está vendo em 23. E realmente o pior resultado aqui, uma queda bem importante da área do euro, né, de 3,3 para meio para 0,8. Então, por que que isso é importante para as áreas de compras? Porque quando a gente enxerga isso, as nossas projeções estão muito embasadas, inclusive, nesse cenário. Então, é um cenário que a gente observa que é um cenário de crescimento realmente gradual e lento, o que reforça a nossa perspectiva de preços de commodities, que em algum momento impacta para nós, para os nossos negócios todos, para as áreas de compras, muito mais comportados, né, do que nós vimos aí em momentos de pandemia, como eu disse. No caso de crescimento Brasil, ainda o Brasil está, nós não temos ainda a prévia do terceiro trimestre. No segundo trimestre, nós temos um pequeno crescimento de 0,9, muito puxado aqui para a indústria e por serviços, né? E nós acreditamos que essa indústria ela tende a ter resultados um pouco melhores agora a partir da queda dos juros que a gente tem visto, né, que o Banco Central Brasileiro começou a fazer, mas provavelmente isso vai começar a refletir mais para o meio do ano, né? Geralmente tem um delay aí de praticamente 3 trimestres para isso reverter para a economia. Então, por isso que a projeção aqui para o ano de 23 é algo em torno de 3%, podendo ser um pouquinho acima ou abaixo, mas para 24 ainda 1,7%, muito ainda respondendo a esses juros que ficaram elevados por muito tempo. Mas há de se dizer, como eu disse no começo, que temos as condicionantes positivas, que a taxa de desemprego já mostra queda, esses juros caindo, mesmo tendo esse delay, talvez esse crescimento fique até um pouco acima do que esse 1,7. O mercado está ficando bem mais otimista em relação ao crescimento econômico brasileiro do que estava no começo lá do ano de 23, lá em janeiro. Então, ou seja, nós temos aqui uma perspectiva de crescimento, também bastante gradual. Então, olhando para isso e olhando para as áreas de compras, isso é muito bom. E nós temos acompanhado os índices de capacidade instalada, de ociosidade da indústria, e a gente vê que tem espaço para esse crescimento sem refletir negativamente para a inflação, né? Taxa de câmbio, que é um indicador muito importante para nós, como eu disse. Aqui eu quero só abrir um parênteses que nós, coincidentemente, hoje, toda terça, nós temos uma reunião da equipe de análise de mercado, de macroeconomia, e nós resolvemos revisar a nossa projeção atual da plataforma, que estava para 23 algo em torno de 5,09. Nós vamos trazer ali para casa dos 4,90 e entre aí 4,93, 4,96, mais ou menos, o modelo está sendo avaliado. Por quê? Porque, de fato, nós estamos vendo um cenário bem mais otimista. No entanto, para 24 a gente mantém ainda uma pequena desvalorização, né? Então, nós estamos esperando a área de ciência de dados fazer essa atualização dessa projeção, mas para 2024 a gente espera que ele continue se desvalorizando um pouquinho, né? Aqui nós tínhamos chegado em 5,19, só que a gente está revisando, isso deve cair um pouquinho, mas ainda vai se manter um pouquinho desvalorizado em relação ao dólar para 24. Por quê? Porque 24 nós acreditamos
acreditamos que essa questão da dívida pública, apesar de não ser um grande problema, mas ela acaba refletindo um pouco no risco país. Então, o investidor olha um pouco para isso, as agências de rating também. Então, acho que vai ser um ano assim de muita observação em relação a isso. Por isso que nós acreditamos que a taxa pode, ou seja, o real pode se desvalorizar um pouquinho em relação ao dólar, mas também nada que chegue aqui nos 5,65 que a gente viu em dezembro de 21, porque todo o cenário mostra, canaliza para algo muito mais positivo do que o contrário. Isso muito embasado neste indicador aqui de saldos de moeda estrangeira. Então a gente vê que esses saldos, ou seja, mais oferta do que demanda, está entrando ainda bastante capital estrangeiro, e quando a gente pensa em taxa de câmbio, tem uma relação direta com oferta e demanda, que a gente está vendo com saldos bem mais positivos, né, do que a gente via aqui no ano de 20, que acabou refletindo para uma taxa de câmbio muito mais elevada do que a gente está vendo agora. Então, ou seja, mesmo essa taxa ficando um pouquinho mais desvalorizada, mas não vai ser nada que a gente acredite que perca o controle que vá lá para 5,60. Nós não estamos vendo um cenário como esse. Bom, falando já finalizando sobre os índices de inflação, a gente gosta muito de acompanhar os índices de commodities, que é um indicador calculado pelo Banco Central do Brasil, e esse indicador, ele absorve preços de commodities de agropecuária, de metálicas e de energia, né. Então aqui, se o ano terminasse hoje, aqui em outubro, né, quando a gente vê essa coluninha aqui de 12 meses, a gente vê aqui, na verdade, um índice de commodities geral, que é, como eu disse, a ponderação desses 3 segmentos, algo na ordem de 4,7. Pessoal, este número aqui também está sendo revisado, nós não acreditamos que ele vá ter muito mais queda aqui até o final do ano, que seria o fechamento de 23, tá? Então, provavelmente esse número aqui vai ficar próximo de algo em torno de menos 5%, não sei precisar esse número ainda, tá? Mas nós já estamos vendo uma pequena recuperação nos preços das commodities, como eu comentei, então esse número aqui, ele vai ser alterado. E para 24, a gente também vê uma recuperação de preço, especialmente em agropecuária, que também está sendo revisado para algo em torno de 2% aqui, e possivelmente esse número aqui ele vai ficar positivo, né? Não muito também, mas vai ficar positivo. E quando a gente vê uma queda, mesmo que seja uma queda aqui de 5% sobre uma alta, a gente consegue então entender que existe um espaço para recomposição de preços aí para 2024, né? E fechando aqui, eu repito esse número aqui para os índices de inflação dentro do Brasil, né, nossos índices internos, porque ele tem uma relação direta sobre esses indicadores. Então, como vocês podem ver, esses índices de commodities, quando ele tem, se a gente pegar o acumulado 23, olha, uma queda de 3,7, o nosso índice de preços ao produtor menos 6,4 e nosso IGPM, que também reflete o produtor, em menos 4,5%. Isso tudo para dizer o seguinte: como a gente ainda está com o índice de commodities, mesmo sendo revisado esse número aqui para 23, em queda, fechando o ano praticamente negativo, a gente vai conseguir fechar o ano desses índices de inflação. Desculpa, desses índices de preços ao produtor, que está lá no começo da cadeia, representado aqui pelo IPP e IGPM, também com essa queda. No entanto, para ano que vem, olhando aqui para a IGPM, que é o indicador aí bastante usado no mercado, a gente está falando de uma projeção de 2,2, ou seja, se a gente sai de uma queda para um aumento, então reflete o que eu disse, um espaço para uma recomposição de preços. Quando a gente pula para preços ao consumidor, que está aqui do lado com a IPCA, a gente vê indicadores positivos. Por quê? Porque aqui a dinâmica é diferente, né? Normalmente, quando o preço ao produtor, quando o produtor ele captura um custo, nem sempre ele consegue repassar rapidamente, tanto que historicamente a gente sempre vê o IPCA abaixo do IGPM. Por quê? Porque nem sempre a indústria consegue repassar todo o seu custo. No entanto, a pressão de inflação em 21 e 22, principalmente em 21 aqui no preços ao produtor, foi tão forte, que acabou repassando para o preço ao consumidor aqui. Por isso que o Banco Central Brasileiro teve uma ação bem rápida há um ano e pouco atrás, já subindo juros para tentar segurar essa inflação, que é um fundamento muito importante de confiança que o país
depois passa para o mercado como um todo, né. Então, por isso que a pressão foi muito forte, repassou, e a gente espera que ele fique dentro da meta, né, que chegou a bater 10% no ano passado, e ele fique dentro da meta aqui, em 23 na ordem de 4,6 e 24 na ordem de 3,8. Talvez até essa queda que a gente está vendo aqui, talvez possa ser até repassada, quem sabe, né? Mas como a economia está retomando e tudo mais, então possivelmente pode ser que essa queda de preço não seja repassada de uma forma tão assim tão forte, né, para esse índice de preços ao consumidor. Por isso que nós mantivemos uma projeção aqui razoavelmente conservadora, tá? Enfim, então vocês vão receber esse material, né? Aqui são só projeções, são só números, como eu disse, esse número aqui de câmbio está sendo revisado, que até o final dessa semana já sai o novo número da plataforma, tá? Vai vir um pouco para baixo esse número aqui, né? E a inflação aqui no ICBR também está sendo revisado por nós essa semana. Bom, eu vou passar agora para o Kaique, e depois ao final, só lembrando também que esse material vai ficar disponível para vocês, nós vamos também disponibilizar a gravação para vocês, e vocês vão receber tanto o material como a gravação desse webinar. Kaique, fica à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, vou começar mais especificamente sobre o setor de químicos, passando também por petróleo, que é a principal matéria-prima que a gente tem nesse setor, tá? Então, começando aqui pelos preços do petróleo, né? A gente tem mudanças bem leves em relação ao que a gente tinha no último webinar, que foi de resinas plásticas, né, no mês passado. Aqui a gente tem esse arrefecimento, né, dos preços. Então a gente teve nos últimos meses aqui de aumento, a partir de julho, esse aumento sendo causado quase que totalmente pela queda na produção. Essa queda na produção é causada por um corte da Arábia Saudita, né, um corte de produção da Arábia Saudita, um corte de exportação por parte da Rússia. Aqui na oferta, mesmo com os cortes da OPEP, né, a gente tem expectativas de aumento aí para o fim de 2023 e de 2024, principalmente por causa de países de fora desse bloco, né? Exemplo aí, Estados Unidos, Canadá, próprio Brasil vem aumentando bastante a sua capacidade produtiva. Como a Tânia já falou, a guerra não impactou diretamente na produção mundial de petróleo, teve sim um impacto nos preços, mas esse impacto se arrefeceu justamente porque esse conflito não mudou a dinâmica dos produtores de petróleo. Isso impactaria o preço de forma substancial, como foi na guerra Rússia e Ucrânia, somente se esse confronto se alastrasse por todo o Oriente Médio, que é muito pouco provável agora, já era no momento quando a guerra começou. Então a gente tem esses movimentos de preços sendo totalmente explicados pela oferta, né? Já com relação à demanda, a gente tem expectativas de crescimento dela um pouco abaixo do esperado aqui em 2023, porque o começo do ano foi de desempenho fraco da China, que tende aí que vem aí em melhora, né, nos últimos meses. No entanto, foram vários meses ali de desempenho abaixo, desempenho econômico ruim também dos Estados Unidos, um país cuja taxa de juros segue alta, mas parou de aumentar, né? Para 2024 a gente espera que a demanda cresça, mas em um ritmo pouco acelerado, e ao mesmo tempo esperamos que a oferta siga em equilíbrio, possa aumentar acompanhando essa demanda, esse aumento sendo causado por países de fora da OPEP. Esse equilíbrio entre oferta e demanda explica para a gente essa curva aqui do petróleo em estabilidade ou leve queda, né, do valor do barril em dólares. Combustíveis do Brasil, como o Brasil é um grande produtor de petróleo, né, tem esse saldo positivo, exporta mais do que importa. No entanto, apesar do Brasil produzir bastante barril,
a gente depende das importações de combustíveis aqui, diesel e gasolina, então a gente não tem uma capacidade grande de refino. Com isso, a gente depende das importações, né, de combustíveis e o preço internacional de diesel e gasolina, assim como a taxa de câmbio, acabam interferindo bastante nos preços de diesel e gasolina dentro do Brasil. As nossas projeções de longo prazo estão em linha com o preço do barril do petróleo convertido para reais. No entanto, a gente tem diversas variações aqui causadas basicamente por impostos, né? Então, imposto federal do diesel aqui vai voltar em janeiro, com impacto de 33 centavos por litro, e o ICMS vai aumentar a partir de fevereiro, né? Então, também a gente contempla esses aumentos nas nossas projeções, e também contemplando o aumento aí nos valores realizados de novembro, né? Porque a gente teve um reajuste em outubro, no entanto, como aqui é preço médio, né, esse reajuste acaba afetando um pouco o preço médio, uma parte no próprio mês de outubro, uma parte em novembro. No entanto, se a gente falar de longo prazo, isso está muito correlacionado com o preço do petróleo internacional em reais, né, com as diferenças aqui sendo explicadas por essas questões dos impostos que vão ser definidas aí em fevereiro com esse aumento do ICMS, em janeiro com a volta do imposto federal sobre o diesel. Então, aumentos aí no radar, tá? Começando com o setor de químicos, a gente gosta de mostrar esse panorama mundial, tá, que a gente tem. Então, a indústria química vem numa transformação grande nos últimos 10 anos. Então, a gente tem esse crescimento das vendas, né, e um crescimento da produção sendo quase que totalmente explicado pela China. Então a gente vê aqui que a China já era o líder mundial em produção e vendas de químicos em 2010, mas essa distância aumentou muito, né? Então a gente tem em 2021, o último dado que a gente tem disponível, 43% de tudo que é químico vendido no mundo vem da China. Isso é muito substancial, então eles são o principal mercado do mundo de longe, né? E nós acreditamos que essa tendência tende a se estabilizar nos próximos anos, mas não que tende a ter uma reversão, né? A China tende a continuar sendo o principal país produtor de químicos no mundo, e essa distância aumentou muito nos últimos 10 anos. Isso mostra a capacidade, a eficiência é, e, e a capacidade de produzir a um custo baixo, né, que esse país asiático tem, não só para químicos, para diversos produtos industriais, mas aqui na indústria química isso é muito latente, né? A gente consegue ver bastante, né? O Brasil aqui é o sétimo país do mundo em vendas, né? Até tem uma participação importante, no entanto, se a gente comparar, né, com a China, isso não tem nem muita comparação, né? Até com certeza para uma gama aí, digamos que grande de produtos, o químico importado da China vai ser vai ter vantagens em relação ao que é produzido aqui no Brasil, porque eles têm ganhos de eficiência e de custo em relação não só ao Brasil, mas basicamente a todos os outros países e regiões do mundo, tá? E falando de Brasil, né, aqui a gente tem o faturamento da indústria química brasileira, tá? Aqui a gente já tem dados de 2022, onde a gente teve um crescimento grande, mas esse crescimento é explicado pelo aumento de preços que a gente teve no ano passado. Para esse ano, os dados ainda não foram fechados, mas a gente espera que o faturamento do setor apresente uma queda, justamente porque a gente teve essa redução, tá, nos preços de diversos produtos químicos. Se a gente for dividir por grupos, os produtos químicos orgânicos são os mais importantes, né? São basicamente aí uma gama bem extensa de petroquímicos. Aqui a gente tem os inorgânicos, as resinas e elastômeros. Quase que metade do que é
do que é produzido, quase que metade do faturamento é para uso industrial, de modo que a demanda de produtos químicos ela é muito correlacionada com o desempenho do setor industrial e, em última medida, do desempenho econômico do país como um todo, né, que acaba também sendo é, bastante determinado aqui pela indústria, seguido aqui por fertilizantes, né, é, defensivos agrícolas, esses dois muito importantes também para o Brasil, que é um país que tem um setor agrícola é, muito grande, muito forte, muito pujante. No entanto, aqui a grande maioria do que nós produzimos ainda é para a indústria. Passando para comércio internacional, mesmo o Brasil tendo ali uma produção considerável, sétimo país do mundo em vendas, nós temos uma balança comercial bastante negativa. Então, dependemos, se a gente for ver todos os produtos químicos, a gente depende das importações, é algo semelhante ali ao que a gente viu para diesel e gasolina. Então, a indústria brasileira ainda não tem a capacidade de suprir, a indústria de químicos brasileira ainda não tem toda a capacidade de suprir a nossa demanda, de modo que a gente teve uma piora de 2022 em relação a 2021, tá? Um aumento bem grande das importações, isso também sendo um pouco explicado pelo aumento de preços, tá? E quando a gente compara 23 com 22, janeiro a outubro, a gente tem uma melhora no saldo também sendo causado por essa melhora nos preços, né? Então a gente tem aí, se a gente for ver em cenário geral, o Brasil tendendo a ter essa balança comercial continuar negativa, com flutuações grandes sendo explicadas pelas flutuações de preço. A gente teve anos bem atípicos, tá? Aqui a volta da pandemia, 2022 ainda efeitos da pandemia, mas também da guerra Rússia e Ucrânia. Isso fez com que o mercado de commodities e de produtos industriais sofresse variações de preços bem atípicas, fazendo com que essa balança comercial tenha também variações bem atípicas. Mas o que a gente pode tirar daqui é que o Brasil depende das importações, tá, de produtos químicos em geral, mas, né, a gente tem essa questão bem diferente entre os grupos e entre os próprios produtos, né, químicos. Então, aqui a gente tem a balança comercial geral, que é o mesmo gráfico que eu mostrei no slide anterior, mas aqui a gente tem uma divisão, né, entre químicos inorgânicos e químicos orgânicos. Então a gente vê que com relação aos químicos inorgânicos, né, que tem alguns aí diversos tipos de fertilizantes ou o próprio cloro, que é um produto bem importante, o Brasil tem uma capacidade produtiva interessante, consegue até ter uma balança comercial positiva. Então a gente consegue exportar mais do que importar. No entanto, naqueles produtos mais utilizados e mais importantes para essa indústria, que são os orgânicos, que são os petroquímicos, o Brasil tem uma balança comercial bastante negativa. De modo que ela puxa, né, para baixo a balança total de químicos. Então, é bem interessante a gente analisar, né, essas questões de comércio internacional da forma mais específica possível, tá? Então, a gente tem isso na plataforma, a gente consegue ver essa balança de indicador para indicador, né? Então, por exemplo, se a gente for ver o cloro, né, que eu falei de exemplo, o Brasil tem uma balança comercial positiva, por exemplo, né? Agora, produtos de um pouco maior valor agregado, né, que depende de uma indústria um pouco mais complexa, o Brasil tende a ter essa balança comercial negativa, justamente porque a nossa indústria ainda não é forte o suficiente para competir hoje em dia com a China, alguns anos atrás, com a União Europeia e Estados Unidos. Então, eu acompanho bastante, né, se a gente for ver, por exemplo, o ácido sulfúrico, o Brasil tem aqui uma balança negativa, de modo que quanto mais o Brasil importa, quanto mais o Brasil não tem essa capacidade interna, a gente
recomenda, né, que sejam observados os preços de importação que tendem a se movimentar ali de forma bem semelhante com os preços do produto que é produzido aqui dentro. Então, lá no botão Comex, na nossa plataforma, a gente consegue ver esse tipo de dado para cada indicador e conseguir ter essa análise mais específica, mas em geral, o Brasil depende de importação de produtos químicos, tá? E os orgânicos, que são os mais importantes, o Brasil tem que importar para suprir a demanda interna. Passando aqui para índices de atividade, né, a gente tenta observar o que está acontecendo com a produção e com a demanda brasileira para tentar explicar o porquê das variações de preço e tentar formular as nossas premissas que nós vamos utilizar para construir as projeções de preços, né? Aqui a gente tem índices PIN-PF, né, onde a gente vê uma diferença interessante. A fabricação de químicos inorgânicos teve um crescimento em 2023, enquanto a fabricação de químicos orgânicos, depois de ter uma certa recuperação, ela caiu, né? E a gente vê que o que para o setor como um todo, para a utilização da capacidade instalada do setor como um todo, o que importa mesmo acaba sendo os produtos químicos orgânicos. Então, essas duas curvas conversam bastante, justamente por causa daquele gráfico que eu mostrei lá no início, né? Mais de 50% de tudo que é produzido aqui no Brasil é de químicos orgânicos, então eles são os mais importantes. O setor tende a se comportar em função desse grupo. Aqui, um outro dado interessante é o de expectativa de demanda, tá, de todo o setor. Como eu disse, quase metade do que é produto químico produzido no Brasil vai para a indústria, então essa demanda está bem correlacionada ao desempenho da indústria brasileira, no entanto, ali uma outra parte, um pouco mais de 20%, vai para o setor agrícola, de modo então que essa demanda é basicamente determinada ali, em maior parte pela indústria e em outra parte por setor agrícola. A gente tem uma recuperação dessa expectativa de demanda, tá? Então chegamos aqui em janeiro num ponto bem baixo desse índice, em 50 pontos, e temos uma recuperação gradual aqui em 2023. No entanto, essa recuperação ela demorou um pouco para se consolidar em recuperação de fato, né? Então, a expectativa se recuperou, mas a demanda em si, a gente vê que só aí nos últimos meses ela tem se recuperado e tem tido um efeito nos preços. A gente vê isso aqui no, no próximo slide, onde a gente tem uma medida de estimação da nossa demanda, que é o consumo aparente nacional da Abiquim. A gente tem uma certa recuperação aqui, de novo, após chegar no ponto mais baixo, né, aqui nesse caso em fevereiro, a gente tem a demanda ensaiando aqui uma recuperação, tá? Principalmente no mês de agosto, e a gente tem aí de novo uma queda, mas a demanda vem ensaiando uma recuperação, e isso é o nosso principal ponto de atenção. Tá? Uma recuperação da demanda tende a ter impacto nos preços, de modo que a gente passe a conviver com estabilidade ou aumentos, ao invés das quedas que caracterizaram aí o primeiro semestre de 2023, ou boa parte do ano de 2023. Aqui, um aumento das vendas internas, né, também caracteriza um, uma retomada dessa demanda, tá? E o índice de produção vem mostrando aqui uma queda sustentada aí desde janeiro de 2022. A gente tem um setor que passa por dificuldades, tá? E dificuldades estruturais, e no longo prazo essas dificuldades acabam sendo relacionadas ao fato de que outras localidades, principalmente a Ásia, principalmente a China,
têm sido mais eficientes, têm tido condições melhores de ofertar produtos com menores preços, basicamente. Mas aqui, eu acho que o ponto grande de atenção é a possibilidade de recuperação dessa demanda e os seus possíveis impactos nos preços dos químicos. A gente acompanha esses dados mês a mês, né? É o que a gente tenta tirar do que está acontecendo com a indústria para a gente dar de subsídio para construirmos as nossas projeções. E o que a gente enxerga atualmente é justamente aí uma possibilidade, uma retomada lenta e gradual, mas uma possibilidade de retomada da demanda de produtos químicos no Brasil e também fora do Brasil. Essa demanda de fora acaba determinando bastante o preço dos importados e, consequentemente, os preços que a gente tem de todos os químicos aqui no Brasil. Então, passando para as premissas, a gente começa por ela, pela demanda, né? Ela que vem sendo o fator mais importante para a gente explicar o que aconteceu com os preços e para a gente tentar formular as projeções e as premissas para as projeções e do que vai acontecer com os preços daqui para frente. Então, atualmente, nos últimos meses, nos últimos 2, 3 meses, a demanda mundial ela está levemente aquecida. A gente viu, né, que para o Brasil a gente também tem ali sinais de certa retomada e a nível mundial ela está também levemente aquecida, principalmente por causa da China. Então, a economia chinesa teve um desempenho melhor que o esperado no terceiro trimestre. Isso se traduz também em desempenho econômico maior, se traduz em aumento da demanda da indústria. E como a gente viu lá no começo, boa parte dos produtos químicos produzidos vão para a indústria. Então, a indústria acaba demandando mais, né? E a demanda total do setor acaba crescendo também. A gente tem uma expectativa de consolidação dessa recuperação chinesa ao longo de 2024, mas também uma possibilidade de leve aquecimento da demanda a nível mundial. Então, não só a gente tem esse efeito China, né, essa recuperação chinesa, mas também economias de países, digamos, desenvolvidos da OCDE podem ter um desempenho econômico um pouco melhor em 2024 por causa do fim das altas de juros. Então, a gente espera que Estados Unidos pare de aumentar juros, tá? A União Europeia também, mas principalmente a economia americana, que é, que é, que é gigante também, que demanda bastante desses produtos, até com possibilidade de baixarem as taxas de juros em 2024. Com isso, a economia demanda tende a se aquecer, isso tem um impacto nos preços, tá? Um impacto de retomada aí de aumentos ou estabilidade de preços, se não essa queda vertiginosa que a gente teve aí em uma parte considerável de 2023. Em relação à oferta, aqui ela é menos importante que a demanda, tá, para explicar essa dinâmica. No entanto, ela sofreu com o efeito do aumento do petróleo, tá? Nos últimos meses, a gente teve ali desde junho um aumento do preço do barril. Isso interfere sim nos custos. No entanto, a gente espera que essa pressão se arrefeça à medida que o preço do petróleo se estabilize ou caia, que é o que já vem acontecendo nesse mês agora de novembro. A gente tem as projeções dos preços de petróleo em estabilidade ou leve queda ao longo de 2024, de modo que isso traz para a gente projeções de oferta do setor químico também em estabilidade, tá? Em 2024. Então, é esse possível aquecimento da demanda que é o fator mais preponderante aqui. No Brasil, né, a gente, como eu mostrei, é um importador de químicos, então a gente tende a se comportar como tomador de preços formados internacionalmente para uma cadeia diversa aqui de produtos, tá bom? Então,
basicamente aí boa parte do que a gente consome aqui dentro do Brasil é produzido lá fora, os preços são formados lá fora, então a gente tende aqui a, a conviver com variações parecidas com o que a gente tem lá fora, no entanto, a gente tem o efeito da taxa de câmbio, né? Então a gente sabe muito bem, né, quem importa sabe muito bem que aumento no preço do dólar vai ter um efeito muito grande, da mesma forma que é, valorização do real tem um efeito aí contrário, né, de queda aí de preços de importados. Então, a tendência geral para 2024 é de estabilidade ou leve aumento, explicado por equilíbrio entre demanda e oferta. Então, a gente sai de uma situação aí que a gente tinha em 2023 de demanda bem desaquecida e oferta recuperada, para uma situação de oferta que continua recuperada, mas uma demanda levemente aquecida e retomando, né? Em função de economia chinesa, tá? Em função de possível diminuição de taxa de juros, e no Brasil, em função também de certa retomada aí do setor industrial, mas também é, da economia brasileira podendo também ter um aumento de demanda. Eu acho que aqui para nós esse aumento estaria mais correlacionado com o crescimento do setor agrícola, tá? Porque a nossa indústria ainda vem patinando bastante. Aqui a gente passa para os preços, então a gente primeiro começa com quatro indicadores bem importantes de preços de importação. Tá, lá na nossa plataforma a gente tem diversos outros indicadores do setor, mas a gente vê aqui, né, que os preços de diversos indicadores tiveram uma queda em 2023, a exceção é a barrilha, depois eu posso até entrar aqui em detalhes, mas é um produto bem importante, né, matéria-prima de vidro. No entanto, a gente tem aí, né, um final de 2023 de possibilidade de retomada. Então, a gente espera que essa queda de preços se arrefeça, tá? A gente já observou essa queda de preços terminando aí no final desse ano, justamente pelo movimento de demanda, tanto fora do Brasil como dentro do Brasil. Então, a recuperação da demanda é o que explica essa possibilidade de retomada dos preços, e a gente tem projeções aqui em estabilidade. Não acreditamos que esses preços vão continuar caindo vertiginosamente. A gente também não acredita que que tenhamos um aquecimento tão grande aqui com disparada de preços como a gente teve ali no pós-pandemia ou no pós-guerra entre Rússia e Ucrânia, porque aquela era uma situação atípica, né? O pós-pandemia foi muito caracterizado por uma demanda, digamos que superaquecida e uma oferta ainda em recuperação, né? Após os fechamentos da pandemia. Hoje a gente tem uma oferta já em recuperação e uma demanda que não tende a se superaquecer ou aumentar demais. Não, é uma demanda que tende a se recuperar, mas de forma um pouco mais gradual. Por isso que os preços tendem a se comportar de forma um pouquinho mais gradual. Né? Então, a gente tem aqui aumentos seguidos de quedas, justamente porque a gente tem a volatilidade de cada indicador. Para a barrilha, a gente tem uma questão bem interessante que é relacionada ao processamento de lítio, né, que é muito utilizado em baterias de carros. Então, a demanda por barrilha, ela aumentou, tá? Ela aumentou mais do que a demanda por outros químicos, justamente por esse processo relacionado à extração de lítio e um pouco também relacionado à fabricação de painéis solares. Então, é um produto aqui que vem em aquecimento, tá? Até aqui nos últimos meses de 2023 teve uma certa estabilidade no seu preço de importação. No entanto, essa curva diferente ela se explica aqui por fatores bem inerentes ao mercado da barrilha em si. Então, a gente tem uma visão geral do setor de químicos, né? No entanto,
Para alguns indicadores, a visão acaba sendo um pouco diferente, mas isso é por uma especificidade, tá, desse produto. Aqui a gente vai agora para preços nacionais, né, ao invés de preços de importação. Como eu disse, queria trazer, como eu disse sobre o cloro, né, o cloro, se a gente for ver, o Brasil é um país que tem uma balança comercial com um saldo bastante positivo, ou seja, o Brasil tem capacidade de exportar bastante, de forma que a gente se insere como um produtor importante desse produto, e isso aqui é um índice de preços do cloro produzido no Brasil, tá? Onde a gente teve uma queda aqui em 2023. Aqui os dados, infelizmente, só vão até agosto, mas a gente espera que esses preços começam a se recompor justamente por esse aumento que a gente está vendo da demanda. Aqui são outros índices, tá? IPP, índices de preços ao produtor, o índice da Biquim, tá? Outro índice de preços ao produtor, aqui mais de orgânicos, aqui mais de inorgânicos, onde a gente vê que o setor ele tende a se comportar de forma bastante semelhante, né? Então, o ano de 2023 bastante caracterizado por queda de preços. No entanto, essa queda de preços já começando a se reverter. Então, a gente espera que essa reversão se consolide aqui através de 2024, tá? Então, essa queda grande passe a ser seguida por leves aumentos de preço ou estabilidade, isso sendo explicado justamente mais uma vez por uma retomada da demanda brasileira e mundial, tá bom? Aqui, bacana a gente ter um gráfico, né, com as projeções. Tá? Aqui a gente tem até algumas projeções relacionadas à produção e vendas também. Tá? Então, a gente tem aqui as vendas sendo, digamos, né, um indicativo de demanda. A gente vê como essa demanda vinha desaquecida e a gente espera que ela tenha uma certa recuperação, mas o que é importante para a gente mesmo aqui são os preços, né? Então, aqui o índice de preços em estabilidade, os preços de diversos produtos químicos, a gente tem uma projeção que aponta estabilidade no longo prazo e uma reversão que a gente vê que está se consolidando agora, né? Os preços aí nos últimos meses tendendo a ter uma certa recuperação após meses seguidos de queda, essa recuperação causada por aumento de demanda, basicamente. Bom, pessoal, a apresentação vai até aqui. Eu fico à disposição, eu e a Tânia, né, para perguntas. Bom, se tiverem perguntas, a gente até pede para escrever no nosso chat. Bom, pessoal, como o Kaique comentou, né, fiquem à vontade para possíveis perguntas. Temos aí um tempo ainda, estamos aqui. É só o Tiago, né, agradecer que ele disse que é um excelente material e também vai ser disponibilizado, né, para todo mundo, através do link que a Karina mandou aqui para a gente. Então, isso aqui vai ser disponibilizado aí para os nossos clientes, né, Tânia? Exatamente. Vocês receberão tanto o material quanto a gravação também, tá, pessoal? Índice muito interessante de óleos básicos. O Tiago, eu não sei se foi essa pergunta já ou foi a sua colocação, Kaique. O Tiago disse: vocês têm um índice muito interessante de óleos básicos. Esse índice mantém a tendência. Vi que ele não foi apresentado. Poderia falar um pouco sobre ele? Sobre os óleos básicos, Kaique? A gente tem, como eu disse, né, temos diversos indicadores na nossa plataforma, né,
hoje em dia, mais de 100 mil, né, Tânia? E, sim, boa parte do setor de químicos, os indicadores de óleo básico têm muita correlação com o petróleo, tá? Então, ele até, a gente, na nossa divisão interna aqui, seria um indicador de combustíveis. E a gente tem, para esse produto, uma análise bem semelhante do que a gente tem de petróleo mesmo. A diferença é que os óleos básicos, o Brasil tem uma condição um pouco maior de produzir, não dependendo tanto das importações, tá? Então, no entanto, por a gente ter um mercado de combustíveis bastante global, né, e a gente tem aí nos últimos anos, né, o controle de preço da Petrobras é muito menor, a gente enxerga esses indicadores de óleo básico muito correlacionados com o petróleo, tá? E sendo determinados por esse cenário aqui que a gente tem do petróleo, ou seja, é, um aumento de preços nos últimos meses, causado por fatores relacionados ao aumento do preço do barril e à oferta do barril, mas as nossas perspectivas são de estabilidade no longo prazo, justamente em função aqui da principal matéria-prima, que é o petróleo, tá bom? Certo. Kaique, André Parreiras. Gostaria de saber como fica a soda cáustica para 24, pois estamos tendo problema na China com energia elétrica. Queria entender. Aqui é um indicador que eu selecionei, porque é um indicador muito importante, tá? A gente tem aí perspectiva de longo prazo de aumento, tá? Esse aumento da soda cáustica é bastante explicado pela demanda, também pela própria volatilidade desse indicador, tá? A soda cáustica teve alguns problemas aí, ela tem também uma produção muito grande em China, como a gente teve na pergunta, também Estados Unidos, tá? Mas aqui a gente tem como premissa para essa projeção de leve aumento barra estabilidade, um aumento de demanda. A gente entende que a indústria chinesa, mesmo com problemas, né, relacionados à energia, é, é uma indústria muito grande para a gente ter assim um fator que faça com que a oferta chinesa caia como um todo. Então, esse problema tende a ser um pouco mais concentrado em algumas plantas. É difícil a gente ter o que foi, por exemplo, as paradas relacionadas ao Covid, né? Que aí sim, quase que toda a indústria chinesa tinha que parar e voltava, parava. A gente tende a não ter problemas assim tão graves, de modo que essas questões relacionadas à energia têm um efeito sobre a oferta, mas é um efeito limitado. No entanto, é um ponto de atenção e a gente tem aqui perspectivas de aumento desses preços ou estabilidade, né, desses preços de soda cáustica, mais em função de movimentos relacionados à demanda, tá? E também a própria volatilidade aqui do nosso indicador de importação. Certo. O André pergunta sobre, ele queria saber mais sobre o ácido nítrico, 53%, e peróxido de hidrogênio. Esses são indicadores que a gente tem na plataforma, né? Mas, como eu disse, a gente tem sim, centenas, milhares de indicadores, de forma que é complicado eu trazer todos aqui para essa apresentação. Eu tentei pegar os mais importantes. Eu posso fazer uma pesquisa, tá? Selecionar alguns desses indicadores e mandar para o André por e-mail, ou a gente marcar uma reunião, falar um pouco mais especificamente disso, porque a gente tem esses indicadores na plataforma, a gente tem projeção, e as projeções dos indicadores, a gente tende a formular premissas por setor. Então, as premissas aqui para o setor de química, elas são as premissas
Para esses indicadores que foram comentados, então, porque eles se encaixam aqui na nossa divisão por setor. Bom, a gente segue no aguardo aqui por mais uns 2 minutos, se tivermos mais perguntas, tá bom? Podem ficar à vontade. É como disse o Kaique, né, André? É possível que a gente marque uma reunião com você para falar sobre esses indicadores específicos, ácido nítrico e o peróxido, porque, como ele disse, tem às vezes situações, né, e fundamentos bem específicos, né? Então a gente tem condição de te dar esse suporte de forma um pouco mais peculiar mesmo, né, para essa sua necessidade. O Tiago está agradecendo, né, dizendo que o índice ajudou muito ele a montar a previsão. Perfeito. Para o André eu coloquei meu e-mail, só pode entrar em contato, a gente pode mandar os indicadores que a gente tem e comentar um pouco sobre as premissas do setor e das projeções desses indicadores. Perfeito. Tá ótimo, então, pessoal. Acho que aqui tem mais uma pergunta ou uma colocação. O André disse que sim, gostaria, né? Você já passou para ele, né, Kaique? Ótimo. Bom, pessoal, eu acho que então, por hora, nós fechamos, né, com a parte de químicos. De novo, a gente costuma dizer que não termina por aqui, nós damos sequência, porque o nosso dia aqui é para atender vocês. Então, na plataforma, nós temos lá o ticket, na medida em que vocês precisem, fiquem à vontade, porque aquele ticket cai direto para o especialista, para a necessidade de vocês. Ele funciona super bem, de forma que quando vocês entrarem em contato por lá, nós vamos ter condições de ajudá-los rapidamente. Só lembrando que nós teremos o último webinar no dia 14/12, que vai ser de embalagem e celulose, bastante específico também. Nós vamos trazer, inclusive, também uma abertura da parte macroeconômica e falaremos, então, desse setor fechando o ano com esses segmentos que a gente acompanha de perto, buscando aí ajudá-los muito no dia a dia, pessoal. Kaique, obrigada por sua apresentação, viu? E, de novo, estamos à disposição para vocês. E, Karina, também muito obrigada pelo apoio. Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima. Até. Obrigada, pessoal. Boa noite.